Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer, evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde, cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWill. Gaston Cabap. Jaita. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goya. Meu nome é Awa Umam. Gary Parrish. Warren Coffey. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32.000 clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. Personalmente tenho... É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o UNICEF, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. With not too many dollars. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. The job
Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. It only takes a drop. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Agora sim, boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença. Peço para que o Alonso coloque o primeiro slide. Alonso. Fazendo uma rápida apresentação, meu nome é Pascoal Flávio Leardini, sou instrutor distrital nesse ano rotário, associado do Rotary Clube de São Paulo Vila Alpina desde maio de 1978, e minha classificação é artes gráficas. Quero agradecer imensamente a equipe de capacitação do distrito, que nos ajuda nesse desafio de capacitação. Informar a vocês que o sistema de perguntas, como os microfones estão fechados durante a minha apresentação, vocês devem colocar as perguntas durante a apresentação no chat, tá? Se não conseguirem colocar no chat, guarde a sua pergunta. Quando terminar a apresentação, nós vamos abrir para perguntas. Vocês levantam a mão no reações do Zoom, tá? Que nós daremos a palavra para fazer as perguntas. O nosso Alexandre Alonso, está no apoio, separando essas perguntas para ser respondidas depois, ok? Hoje nós vamos tratar do módulo básico, mais projetos humanitários, que tem como presidente da comissão distrital o companheiro Carlos Ferrara Júnior, do Rotary Clube de São Paulo Brás, que está aqui conosco, e que ficará à ação de todos para responder essas perguntas que serão feitas. Mas peço realmente que anotem essas perguntas, que será muito importante para, no final da apresentação, trocarmos ideias. Ok? Pode passar. Nós detectamos, né, foi constatado pelas andanças da governadora Ana Maria, nas suas visitas oficiais, que o que está faltando no nosso Rotary é realmente conhecer melhor a nossa organização, porque, infelizmente, nós notamos que as maiores saídas que temos do Rotary são companheiros que ainda não completaram 3 anos de Rotary. Então, ela nos pediu para trabalhar em 3 frentes, que seria a recuperação de clubes, também uma escola de capacitação presencial por área, que está a cargo do governador Robert Klingspiegel, e essa escola de capacitação continuada com 8 módulos, ok? Pode passar. Vou falar um pouquinho como surgiu o Rotary, né? No nosso fundador, o advogado Paul Harris, que na cidade de Chicago percebeu que precisava ter um grupo de homens de bem para fazer negócio entre si, né, já que aquela Chicago da época era corrupta e difícil confiar, e onde se baseava tudo somente no lucro. Então, devido a isso, ele procurou pessoas de profissões diferentes. A grande pilastra que nós temos no Rotary é o sistema de classificação, que nós temos desde a sua fundação até hoje, que é por isso que nós temos que dar muita importância à nossa classificação no clube. E o nome Rotary, porque eles começaram a se reunir primeiro em escritório dos companheiros, depois em restaurantes, em hotéis, em rodízio, né? E mais o que o Paul Harris, que era um visionário e sabia o que queria, ele queria a expansão do Rotary, né? Queria que o Rotary se alastrasse.
E perceberam logo os companheiros do Rotary de Chicago, se continuassem ficar só no companheirismo e fazendo negócios entre si, não ia prosperar. Então, aí começou o trabalho de serviços à comunidade, e aí sim o Rotary se alastrou pelo mundo. Pode passar. Nós temos aí a nossa missão, visão e valores, que todos os Rotary Clubes e Rotaract devem ter o seu específico, né? Fazendo o plano estratégico, deve traçar com os demais companheiros do clube qual que é a missão, visão e valor do clube, mas do Rotary Internacional, a missão é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. E a declaração de visão diz que juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. E os valores do Rotary: integridade, diversidade, serviços humanitários, liderança e companheirismo. Pode passar. Aqui nós temos o objetivo do Rotary. Veja que eu falei no singular. O objetivo do Rotary é um só, é estimular e fomentar o ideal de servir, né? E ele está aqui dividido em 4 grandes pilastras que refletem as nossas avenidas de serviço, né? No primeiro, desenvolvimento do companheirismo, né, como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir. Fala muito aqui da atual Comissão Permanente de Administração, né, que seria o antigo Serviços Internos, da Avenida de Serviços Internos. No segundo item, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional, né? Desculpa aí a interrupção. Vamos continuar. No segundo, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil, aí já fala de serviços profissionais, né? O terceiro, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar, aí nós estamos falando de serviços à comunidade. E no quarto, a aproximação dos profissionais de todo mundo, que aí reflete na avenida de serviços internacionais. Pode passar. Nós temos que falar também dos nossos principais lemas, né, que acompanham o Rotary desde o início da fundação do Rotary, o dar de si antes de pensar em si, que é a máxima rotária, e o mais se beneficia quem melhor serve. Existe uma história para cada um desses lemas, mas se vocês quiserem, depois a gente comenta nas perguntas mais para frente. Pode mudar. Um pouquinho da nossa prova quádrupla, né? Criada, né, pelo Herbert Taylor, em 1932, e depois ele foi também companheiro do Rotary Club, era companheiro do Rotary Club de Chicago. Em 1943, 44, o Herbert Taylor cedeu os direitos autorais para o Rotary Internacional, e ele foi presidente do Rotary Internacional em 1954, 55. E ele fez essas 4 perguntinhas, né? Colocou numa empresa que estava à beira da falência, conseguiu salvar a empresa, entregando essas perguntas para a reflexão dos seus funcionários, dos fornecedores e clientes. Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos, é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Pode mudar. Aí um pouquinho das nossas avenidas de serviços, né? Que muitos acharam que elas tinham acabado quando o Rotary Internacional recomendou, em 2003-2004, o PLC, o Plano de Liderança de Clube, onde determina a criação das comissões permanentes. Mas é engano, né? Porque as avenidas de serviço faz parte da filosofia do Rotary e está presente também na nova organização das comissões permanentes, e justamente dentro dessa grande comissão que
projetos humanitários. Está lá presente e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? E aí, então, nós temos as avenidas de serviços, são serviços internos, serviços profissionais, serviços à comunidade, serviços internacionais e serviços à juventude, que reconhece a importância da capacitação dos jovens por meio dos programas estruturados, né? Como o Interact, o RILA, Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, e o Intercâmbio de Jovens. Pode passar. Um pouquinho da nossa estrutura: o Rotary é formado pelos Rotary e Rotaract Clubs, o Rotary Internacional e a Fundação Rotária. Juntos, esses elementos conseguem fazer a diferença em comunidades do mundo inteiro. A essência do Rotary vem dos dedicados associados, que compartilham dos valores de serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e liderança, como já falamos anteriormente. E os Rotary Clubs e Rotaract Clubs, agora parceiros, reúnem pessoas que trocam ideias, criam laços de amizade e entram em ação para transformar o mundo. O Rotary Internacional apoia os Rotary e Rotaract Clubs por meio da coordenação de programas e iniciativa. E a nossa Fundação Rotária, que ajuda a financiar nossas atividades humanitárias, que vão desde ações locais a projetos internacionais. Pode mudar. Um pouquinho aqui de uma apresentação de quantos somos, né? Então, somos quase 37 mil clubes no mundo, mais de 2.300 no Brasil, 529 distritos no mundo, 31 no Brasil, quase 1.200.000 rotarianos no mundo, quase 50 mil no Brasil. Temos uma presença aí no mundo de 26% de participação das mulheres e no Brasil quase 32%. E o Rotaract, com quase 11 mil clubes, 650 no Brasil, com mais de 161 mil associados, e no Brasil quase 6 mil associados. Nós temos no mundo 47% de participação de mulheres no Rotaract e no Brasil 49%. Pode passar. Vamos falar um pouquinho da estrutura das nossas comissões, já que nós falamos em plano de liderança distrital, plano de liderança de clubes. Então, nós temos aí a apresentação de uma tela onde eu mostro um clube de tamanho regular, ou um clube médio, né, que eu acredito em torno de 35 associados, onde você pode ter até 3 pessoas em cada comissão permanente, né, e também pode colocar uma ramificação, que são as subcomissões dentro de cada comissão permanente. Administração, que nós já tratamos aqui, desenvolvimento associativo, que nós tratamos aqui, imagem pública, que nós tratamos aqui, e hoje estamos falando de projetos humanitários, e como eu falei anteriormente para vocês, todas as avenidas de serviço estão dentro dessa importante comissão permanente. Aí nós temos serviços internacionais, serviços à comunidade, serviços profissionais, serviços à juventude e tantas outras quanto o clube tiver condições, comissões ad hoc e tanto mais. E a nossa Fundação Rotária. Num clube, não diria pequeno, mas um clube com poucos associados, você não consegue fazer toda essa ramificação, então pesa mais para todos. Por isso que nós não podemos parar de pensar em crescimento, em DQA e manutenção. Então, aí, talvez nós tenhamos possibilidade de colocar só um presidente de cada comissão permanente dessa, e mesmo assim, às vezes, temos que esse mesmo companheiro atender em outras atividades, né, como vice-presidente, como secretário, como tesoureiro. Então, é importante fazer com que o clube sempre tenha estratégias de crescimento. Pode passar. E aí nós temos um clube chamado de grande, né, um clube acima de 40 associados, onde, além de todas as comissões permanentes, de ter pelo menos 3 pessoas que mandam o plano de liderança de clubes, que tenhamos 3 pessoas em cada comissão, e que se faça um rodízio ano a ano, de comum acordo com o presidente atual, o presidente eleito e o presidente indicado, ainda você pode ter mais ramificações dentro das subcomissões. O importante é que todos os companheiros do clube tenham alguma função. Ok? Pode passar. E aí sim, nós vamos falar agora da Comissão de Projetos Humanitários,
E eu quero combinar uma coisa com vocês. Todos que estão em tela, as 56 pessoas, vamos fazer de conta que você foi chamado hoje para ser o presidente dessa importante comissão de projetos humanitários. Reflita sobre isso para que possamos ter um aproveitamento maior nas próximas telas. Pode passar, Alonso. E aí nós temos as atribuições e responsabilidades da comissão, e basicamente aí nós temos a necessidade de identificar e atender a necessidade da comunidade. E isso inclui, veja, acompanhe comigo, mesmo que o microfone esteja fechado, leia em voz alta esses itens, que é importante para você guardar, né? Pensar em projetos significativos que aumentarão o impacto do clube. Isso é muito importante, tá? Ter essa criatividade de projetos significativos para aumentar o impacto do clube. Planejar, implementar e avaliar esses projetos. Liderar esforços de capacitação de recursos para os projetos. Compreender qualquer risco que possa afetar esses projetos. Cuidado. Colaborar com organizações parceiras, voluntários e demais integrantes da comissão para maximizar o impacto dos projetos. E vocês vão ver que nós temos nessas comissões permanentes uma coisa muito interessante. Todas elas interagem entre si. Então, quando nós temos uma comissão de projetos humanitários eficaz, que tem muito trabalho, muitas funções, nós vamos ter que trabalhar com a Comissão de Imagem Pública, que vai fazer a divulgação desses nossos projetos, de todas as nossas ações. Tá? E demais também, nós vamos ter aí um clube forte, clube mais forte, mais dinâmico e mais eficaz, se nós fizermos essa interação com outras comissões. E isso vai interagir, vai resultar no quê? No aumento no desenvolvimento do quadro associado e, principalmente, na manutenção dos nossos associados, quando nós trabalhamos com os líderes distritais para promover os projetos. E não esquecer nunca de postar os projetos no Rotary Showcase. Pode mudar. E aí nós temos, falando um pouquinho das oportunidades de serviços humanitários de Rotary, né? A maior oportunidade que eu vejo aí é a oportunidade de manter o associado comprometido com o clube. Quando você tem um associado que se envolve com as ações do clube, se envolve com os projetos, dificilmente ele sairá do nosso clube. Né? E contar sempre também com a participação dos alumni, do jeito que vocês queiram, que são os ex-participantes de programas do Rotary e da Fundação Rotária. Esses jovens que serviram o Rotary, ou seja, por programas do Rotary ou da Fundação Rotária, eles estão cheios de experiências e vontade de compartilhar essas experiências com os clubes, mas não são chamados nem para fazer palestra, e também podem ser eventuais potenciais associados do Rotary Club. Então, é importante trabalhar também, e nós canalizamos todos os nossos esforços nesses serviços humanitários nas avenidas de serviços que não custa sempre destacar, ok? Pode passar. Aí, alguns programas e atividades apoiados pelo Rotary Internacional, né? São programas estruturados aí, e programas do Rotary. Nós temos a Polio Plus, né, que é um programa global para a erradicação da poliomielite, desde 1985, estamos quase lá, ok? A feira de projetos, que nós chamamos de Showcase, né? Rotary Showcase, que nós temos aí, fizemos esse ano por áreas, né, Carlos? Fizemos aí, estamos fazendo aí. Grupos Rotary em Ação, que são especialistas, pode ser não rotarianos também, em diversas áreas, que estão em todo o mundo, têm o seu próprio método de trabalho, são independentes, e alerta, pode nos ajudar muito na procura de parceiros, na procura de financiamento de projetos,
estão aí à nossa disposição, aí tem sempre o link aí para vocês entrarem. O intercâmbio de serviços das novas gerações, nosso NGSE também, para estudantes universitários, o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, que nós falamos sempre, e falamos na sigla, né, NRDC, mas é o futuro dos serviços à comunidade, então também está aí. O Interact, que são clubes de 12 a 18 anos, que muitos clubes de vocês também têm, pode passar. Nós temos ainda o grupo de companheirismo de Rotary, né, que reúne pessoas de interesse mútuo, profissão ou hobby mesmo. O intercâmbio rotário da amizade, a sigla IRA, que pode ser o intercâmbio interclubes, interdistritos, clube a clube, do Brasil ou fora do Brasil, né? Importante também, é um programa estruturado também. Assim como é o programa estruturado, o intercâmbio de jovens do Rotary também. Temos também prêmios Rotários de Liderança Juvenil, né, o nosso RILA, a sigla RILA, que funciona muito bem no nosso distrito. Aproveito para mandar um grande abraço para o Luiz Marini, que é o coordenador geral do RILA no nosso distrito. E bolsas Rotary pela Paz, que vamos tratar um pouquinho também a semana que vem, com Fundação Rotária. Temos aqui o Scatolini, com a presença também, financia estudo de mestrado ou certificação profissional em disciplina relacionadas à paz e ao desenvolvimento. Pode passar. Aí vamos falar um pouquinho da realização dos projetos, né? Dessas etapas de realização dos projetos. Na etapa 1, nós vemos que, por meio da avaliação, é possível determinar as necessidades e os recursos da comunidade e do seu clube também, né? Não adianta você fazer um projeto que o seu clube não tem disponibilidade. Então, é importante avaliar isso tudo também, tá? Pode passar, moço? Porque aí nós vamos fazendo um resumo que não dá para nos aprofundar agora, nesse momento, sobre as etapas. Mas na etapa 2, nós vemos que nós temos que levar em consideração a experiência do seu clube em projetos, né? O envolvimento dos associados e da entidade beneficiada, os recursos disponíveis, tempo de duração do projeto e a sustentabilidade. E aí sim, decida qual projeto fazer. Essas são algumas condições que a Fundação Rotária usa para avaliar se vai aprovar um projeto ou não. Se está tendo a participação dos associados do clube, qual a participação da comunidade nesse projeto, da entidade beneficiada, se está atendendo uma ou mais áreas de enfoque. Então, fique atento para essa etapa 2, que é muito importante. Pode passar. Na etapa 3, nós temos o planejamento, né? Desenvolva um cronograma, faça o orçamento, é muito importante, e busque ajuda pelos especialistas do distrito. O CADRE, né? Nós temos uma comissão, que o Scatolini, mais uma vez eu cito ele, faz parte do CADRE, que são pessoas que têm um conhecimento grande, um conhecimento de especialista que pode nos ajudar, ok? Pode passar. Na etapa 4, nós teremos a implementação. Então, aí é a etapa de arrecadar os fundos necessários, se já não existe, né, esse fundo disponibilizado pelo clube, porque isso que é importante, antes do início do ano rotário, você saber os projetos que você vai levar a efeito no ano seguinte e fazer com que esses projetos estejam no plano orçamentário do clube, né? Promova o projeto, aí usando aí imagem pública, sempre, né? E o jornalista, e realize as atividades. É a etapa realmente de implementação. Pode mudar. E aí a etapa 5, que é a avaliação. Determine o que funcionou, o que não funcionou, documente, né, isso tudo, e guarde nos arquivos do clube. Se o ano que vem quiser fazer esse evento de novo, ele está à disposição. Pode passar. Bom, aí um passo a passo, né?
todas essas informações que eu falei, inclusive os formulários e manuais de instrução, estão disponíveis no MyRotary. Então, você tem que acessar ali o MyRotary. Lógico, você tem que criar um e-mail e senha, né? Fazer o seu login. Isso é importante que todo associado tenha. Clique na setinha ao lado direito do título Informações e Recursos. Veja no subtítulo Ferramentas do Rotary. Clique em Central de Aprendizado. Depois em Liderança de Clube. Vá em Comissão de Projetos Humanitários do Clube Básico, que é um curso, um dos 300 cursos que nós temos lá. E clique em Ver, ok? Bom, aí nós temos aí a próxima aula, dia 28, semana que vem, no mesmo horário, a aula de Fundação Rotária. Eu quero passar a palavra para o presidente da Comissão Distrital de Projetos Humanitários, companheiro Carlos Ferrara Júnior, para as suas considerações. E peço ao Alonso que organize as perguntas, se não houver, ou os que também não fizerem e desejam fazer agora, levante a mão nas reações do Zoom, né, que nós daremos a palavra também. Com a sua palavra aí, Carlos Ferrara Júnior, agradecendo imensamente a sua participação, sempre de grande valia para nós. Bom, boa noite a todos, companheiros. Eu sou Carlos Ferrara, eu sou associado representativo do Rotary Clube de São Paulo Brás. Minha classificação é gestor educacional, eu dirijo uma universidade. E aí o nosso líder de capacitação, governador Pascoal, já falou tudo, mas eu acho que algumas coisas seria bom, se o governador me permitir, para que a gente possa reforçar no sentido de que, para ser um clube de sucesso, um clube eficaz, nós temos que ter projetos grandiosos, né? E aí, eu só queria dizer antes que nesta comissão nós temos também o governador eleito Diogo, que é o nosso também o que cuida da comissão junto comigo e com um time muito grande, que hoje ele não pôde estar aqui presente, então só deixar aqui a menção do governador Diogo Pascoal, né, para poder dar os devidos créditos aí, né? E vamos lá. Eu diria o seguinte, veja, acho que um dos primeiros slides que o governador Pascoal passou, companheiros, é a nossa declaração de visão. Então, olha por que nós estamos aqui em Rotary, o que nós temos que fazer enquanto rotarianos, né? Nós vivemos aí num mundo em que todas as pessoas devem se unir. No caso, nós rotarianos. Então, nós temos que nos unir. Para quê? Para entrar em ação provocando mudanças duradouras. Olha só que coisa. Então, se é duradoura, tem que ser alguma coisa a longo prazo, um projeto grandioso. E mudanças duradouras, tanto na nossa comunidade, como em nós mesmos e no mundo todo, né? Então, esse é o nosso papel enquanto rotarianos. E aí, eu acho que eu trago aqui, depois eu quero ouvi-los também, eu trago aqui uma grande diferença em utilizar os recursos do Rotary e de todas as suas... de tudo que o Rotary disponibiliza para nós, por exemplo, os recursos da Fundação Rotária, para fazer projetos e também a diferença de fazer ações. Então, vejam, eu costumo, até algumas pessoas comentam que eu sou, às vezes, muito direto assim no que eu falo, mas veja, para eu fazer uma ação, um exemplo típico, hoje está chovendo, muitas ruas devem estar alagadas, certamente. Vamos ver aqui no bairro que você mora, no bairro em que o seu clube está sediado, né? Quais são as prioridades neste momento? Nós temos que arrecadar colchão, ou seja, colchões, porque todo mundo perdeu seus colchões aí na enchente. Um exemplo simples, mas que acontece. Podemos fazer uma ação pontual e arrecadar colchões? Sim, a gente vai atrás dos amigos, vai nos clubes parceiros, vai nos clubes das áreas, né, Scatolini? E a gente vai tentando comprar colchões e ganhar colchões, vai naqueles que podem financiar colchões e entregamos os colchões para a comunidade. Perfeito, acabou aquilo, todo mundo vai ter o seu colchão, pode ser que lembrem-se de nós, pode ser que não, enfim, mas os colchões foram entregues. Isso é uma ação, fizemos uma ação, não precisou planejar nada.
A única coisa que eu precisei fazer foi eu, enquanto clube, né? Eu falo eu, mas o clube, fazer assim, pegar a Raquel lá, que é do Guarulhos Maia, nova secretária, e a Carmen lá do Rotary Lapa. Então, 2 clubes se unindo, e aí elas vão ligar para várias pessoas. A Carmen conhece uma pessoa do trabalho, a Raquel conhece uma pessoa lá do prédio que ela mora, e levaram os colchões, conseguiram levar os colchões para aqueles que mais necessitavam. Perfeito. Perfeita a nossa ação, o Rotary pode servir ou ser um meio para isso. Mas aqui nós estamos falando de projetos humanitários. Então, se nós temos uma declaração de visão, que nós temos que causar mudanças duradouras em nós mesmos, nas nossas comunidades e no mundo todo, nós temos que fazer projetos grandiosos. E aí o Pascoal veio com os passos para fazer um projeto eficaz. Eu adorei, e aí eu até vou falar mais uns. Você falou 4, eu vou falar mais uns 4 aqui, só para a gente fechar. Quem faz gestão de projetos, né? Certamente aqui deve ter o Major Castro lá do Suzano, ele certamente faz projetos grandiosos enquanto sua atividade profissional. Mas não vamos fazer aqueles projetos das pós-graduações que a gente aprende 60 passos, nada disso. Nós vamos fazer projetos grandiosos, rápidos, eficazes e que funcionem para a comunidade. Então, vamos pensar em 8 passos aí. O Pascoal trouxe um primeiro, que é analisar a situação. Nós temos que fazer aquilo que a nossa possibilidade, enquanto clube, permite. Imagina lá, Rotary Perdizes acabou de nascer, vai fazer 1 ano em maio. Não dá para ele comprar, neste momento, primeiro, coisas grandiosas. Ele está lá se estruturando, é um clube novo, o Maia, né? E assim por diante, tantos outros. Teve um clube novo agora, se não me engano, Regis Bittencourt, né? Que foi criado aí nesta semana, pelo que eu vi aí nas nossas redes, o Regis Bittencourt. Então, vejam, nós temos que fazer essa análise. A comunidade até quer um carro, mas nós só conseguimos comprar uma geladeira. Um exemplo, né? Típico, né? Aí, nós temos que escolher qual é o projeto. A comunidade precisa do carro, da geladeira, do fogão e da panela, né? E aí a gente consegue dar a panela, porque é barato, e também um fogão. Pronto. Então, nós vamos escolher o projeto, mas é aquele projeto que melhor se adequa ao nosso clube, aos nossos companheiros e também ao parceiro que está sendo beneficiado. Porque também não adianta eu dar um carro sem perguntar se eles queriam ganhar um carro, e, na verdade, o que eles queriam era um fogão, né? Só para a gente fazer uma alusão, por óbvio, os exemplos aqui são bem simples, mas é só para, nesse momento rápido aqui. Aí, então, o terceiro que o Pascoal falou é planejar. Temos que planejar. Como que nós vamos fazer isso? Qual é o melhor dia para fazer o projeto? Vamos fazer uma feira da saúde. Qual é o melhor dia para essa feira? Será que nem nós tivemos a ação no começo do ano rotário, acho que todos vão de se lembrar, da hepatite, né? Se não me falha a memória, era nas estações do metrô das 4 às 8, eu acho que era isso, das 4 às 7. Eu mesmo, enquanto rotariano, eu fui quase todos os dias representando o meu clube, mas eu não conseguia chegar às 4, eu trabalho, eu conseguia chegar às 5h30, 6 horas, sei lá, ficava um pouco, mas temos que nos adequar. Então, o clube, todos os companheiros devem estar envolvidos, né? Então, planejar onde vamos captar dinheiro, onde vamos, enfim, planejar toda a ação daquele projeto. Depois disso, nós temos que fazer a implementação do projeto. E aí o Pascoal também falou, muito bem falado. Aliás, o Pascoal inspira todo mundo, né? Eu digo que a nossa missão, enquanto rotarianos, é muito mais do que fazer mudanças duradouras, é transformar e inspirar. E aí o Pascoal faz isso com a gente. Aí ainda vai ser o presidente do clube no ano do 50º, mais inspiração ainda. Então, nós temos aí, o Pascoal, que implementar. Não sei se acontece só no meu clube, pode ser que isso aconteça, não sei se tem algum companheiro aqui do Brás, vai me matar, mas é verdadeiro isso que eu vou falar. No dia do projeto, Marlise, quem vai? Eu vou. Quando chega lá, só estou eu. Cadê os outros? Eu que eu quero dizer, um exemplo, né? Os companheiros vão, mas não adianta só eu ir para o projeto, tem que eu estar lá, a Carmen, a Silvia Figueiredo, Scatolini, o Fernando Gonçalves, e todos nós temos que estar lá, porque o clube é feito não só de um, mas o clube é feito de todos os associados, né? Senão não precisaria ter o clube. Eu faço aqui no meu prédio, ponho lá no elevador o papelzinho, estou arrecadando alimentos, por favor, me deem alimentos que eu vou entregar numa ONG. Pronto, eu não preciso do Rotary para fazer isso. Por isso que o Rotary tem esse companheirismo sensacional e que a gente pode fazer projetos grandiosos. Depois de implementar, eu diria, Pascoal, que a gente tem que avaliar.
acertamos, erramos, vamos corrigir a rota, o que a gente tem que fazer daqui para frente? Talvez nós fizemos num domingo, mas o dia certo seria num sábado, então no próximo projeto a gente muda para o sábado. Talvez nós compramos o fogão de 4 bocas, mas erramos. Aquela ONG precisaria de um fogão de 8 bocas, nem sei se existe, um fogão de 8 bocas, e assim por diante. Nós temos que ver onde erramos, né? E erramos, e a gente sempre erra. Eu erro na minha empresa, eu erro na minha família, na criação do filho, né? Convívio com a esposa, eu erro no clube, e a gente tem que acertar. O bom de errar é porque a gente vê o erro e depois acerta. Então, avaliar. Aí depois, Pascoal, eu lembro muito do governador Valdemar Armesto, do seu clube, né, que foi o nosso grande governador também. Ele falava sempre assim, nós temos que reconhecer as pessoas. Então, se, por exemplo, imagine lá, Guarulhos Maia, tem um bosque lá, né, que eu sei que chama Bosque Maia, nem sei se, enfim, mas tem o Bosque Maia. Se o Bosque Maia, o diretor do Bosque, nem sei se é um diretor que chama o nome do cargo do presidente do Bosque, oferecer o Bosque para a gente fazer alguma coisa naquele projeto, que seja, o projeto era na rua, mas ele deixou utilizar os banheiros do Bosque, sei lá, estou pensando aqui, vamos reconhecer essa ação dele. Ele não é rotariano, mas ele nos ajudou a implementar um projeto de alguma forma, né? E se for rotariano, melhor ainda, porque rotariano adora ganhar um certificadinho, né? Rotariano, eu tenho uma coleção. Certificados e flâmulas, o rotariano gosta. Então, essa implementação, essa avaliação esse reconhecimento é muito importante. Vamos agradecer. Aí depois, e falei que eu ia falar de 8, faltam 2. Nós temos que prestar contas, governador, porque às vezes, que nem nós temos aqui o patrocínio master aqui do nosso distrito do Hospital São Cristóvão. Ele deve estar certamente investindo dinheiro aqui no nosso ano rotário para algumas coisas. Temos que prestar contas. Será que tudo aquilo que ele investiu nós utilizamos para aquele fim, né? Aqui não é serviço público, Major, mas aqui temos que prestar contas. Nós lidamos com o dinheiro dos outros, seja o dinheiro da Fundação Rotária, seja o dinheiro dos parceiros, dos companheiros e dos investidores anjos. Aí sempre tem um investidor anjo aí para nos ajudar, viu? Sempre existe alguém assim. Então, depois de prestar essas contas, nós temos que organizar toda a documentação daquilo. Por quê? Porque hoje, quem que falou que era secretária? A Carmen. Foi a menina a Raquel. A Raquel disse que é secretária. Hoje, a Raquel guarda toda a documentação lá. Põe lá numa gavetinha, está tudo lá. Daqui 10 anos, quem será a secretária do Guarulhos Maia? Sei lá, será a Joana. E a Joana vai pegar aquilo, nossa, olha o que eles fizeram, não tem uma foto, não tem um papel falando que alguém ganhou um certificado, não tem nenhuma informação, morreu aquela ação, e aí o clube vai fazer 50 anos, como é o caso do Vila Alpina, ou 100 anos, como é o caso do São Paulão agora, nesta semana. Nós temos que ter essa história, né? Nós vivemos dessa história. Veja, o governador começou falando dos 4 lá que criaram, do Paul Harris, que criou o Rotary. Ou seja, nós temos que reverenciar a nossa história, né? Enfim, é isso. Então, acho que a gente tem que guardar toda a documentação. E eu vou falar mais 2 coisinhas, aí eu juro que eu deixo vocês falarem. Sim, Raquel, temos que fazer projetos em conjunto. É muito bom fazer projetos entre clubes, né? Ontem eu fui falar sobre isso no Rotary Jardim das Bandeiras Alto Pinheiros. Então, fui lá e falar em Rotary que tem governador no clube é difícil, viu? Governador, eu estou aqui olhando para a sua telinha, ai meu Deus, o governador, vamos ver a cara dele, se eu estou falando certinho, errado, mas enfim, e lá tem o governador Zacarias. E aí eu falei lá durante uns 40 minutos, e eles fazem projetos, o Alto de Pinheiros, junto com o Rotary Pinheiros, ou seja, são 2 clubes certamente próximos, né, nos bairros próximos, mas que atuam em conjunto. E para minha surpresa, eles estavam lá, o Butantã e o Rotary Perdizes, porque são da mesma área e eles vão fazer agora um grande Rila no mês de maio, todos eles em conjunto. Porque eu posso fazer um Rila, mas se eu fizer junto com outro clube, o Rila sairá muito melhor. Então, além de tudo isso, nós temos que fazer projetos, e já que estamos em Rotary, seguindo obrigatoriamente aquelas 7 áreas de enfoque que todos acho que conhecem. Se não conhecem, talvez não dê tempo da gente falar hoje aqui, mas existem 7 áreas que o Rotary Internacional nos disponibiliza e diz assim, os projetos que o seu clube fizer, Silvia que logo será companheira do Rotary Pacaembu Bom Retiro, fiquei sabendo aí, estou feliz, o projeto que você fizer junto com o seu clube, Silvia,
Pode ser qualquer um, mas tem que se encaixar em áreas de enfoque. Vou dar um exemplo, uma delas é água e saneamento. Então, vamos fazer um projeto de, por exemplo, entrega de filtros numa comunidade que está precisando de água potável. A gente vai conseguir captar dinheiro, vamos comprar os filtros, aí vai lá no Rotary de Guarulhos e compra do companheiro Aureli, aí tem que comprar a torneirinha do filtro, vai lá no Rotary de Itaquaquecetuba e compra as torneirinhas do companheiro César, que tem uma loja de material de construção, aí depois você vai fazer os folhetinhos para agradecer, né, o certificado, aí você vai lá no Rotary Vila Alpina e conversa com o governador Pascoal, que ele tem uma gráfica, já faz os certificados bonitos, precisa de uma arte, vai no Alonso, no Guarulhos Sul, ele faz a arte, ou seja, nós temos que usar as 7 áreas de enfoque. E, por fim, como disse o governador, usar todos os programas estruturados de Rotary Internacional. A Fundação Rotary está aí para nos apoiar. Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, a gente não precisa pôr dinheiro do bolso para fazer um projeto. Vamos fazer um projeto grandioso e pedir um subsídio global. A semana que vem, acho que o César deve ser o governador César, e sei lá quem mais, né? Acho que o Scatolini, eles vão falar aí da Fundação Rotary, vão falar do subsídio global. Nós podemos fazer milhares de subsídios globais. O nosso distrito tem recursos para isso. Vamos fazer projetos grandiosos. Então, para fechar... e mais um detalhe, antes de eu parar de falar, porque eu falo muito, senão não dá tempo de ouvi-los, tudo que a gente fizer em Rotary, e na vida como todo, né? Na vida como um exemplo a ser dado, nós temos que cuidar da imagem. Na vida, lógico, cuidar da minha imagem, por óbvio, da sua imagem, da imagem do nosso clube, mas no Rotary, cuidar da nossa instituição. Você já pensou, você marca lá uma feira da saúde num sábado, anuncia que vai ter medição de pressão, sei lá, teste de glicemia, teste de hepatite, anuncia lá que vai corte de cabelo, 20 coisas teremos naquela... Aí chega no sábado, só aparece lá, uma pessoa para ensinar a fazer, sei lá, para dar aula de Tai Chi Chuan. Estou brincando aqui, vai. Então, ou seja, a população fica avisada que acontecerá 20 ações dentro daquele grande projeto e só vai todo mundo sair falando mal. E aí a nossa instituição, que nós estamos há 119 anos, sexta-feira completamos, lutando aí para ser uma instituição de ponta, para que todos reconheçam, para que as pessoas tenham desejo de ser rotariano. É isso que a gente tem que inspirar aí na Silvia. A Silvia está aqui, não é rotariana, ela tem que ter desejo de ser rotariana. Porque se não tiver o desejo, Silvia, faça o que eu disse. Vá no elevador, pregue lá um papel no elevador, e fala, estou arrecadando cesta básica. Certamente alguém vai te ajudar. Tenho certeza disso, que um ou outro vai te dar uma cesta básica, você vai lá e entrega para quem tem que entregar. Mas sendo rotariano, você não vai conseguir uma cesta, você vai conseguir muitas, porque você vai fazer um projeto grandioso, porque nós todos unidos, nós pensamos nos problemas da comunidade, nós discutimos esses problemas, escolhemos, planejamos e entramos em ação, porque nós somos rotarianos. Bom, pessoal, para mostrar a internacionalidade do Rotary, a gente repete sempre aqui no final um vídeo maravilhoso, uma relíquia que eu achei, que fala sobre a relação do Rotary com a ONU, tá? Nessa época aí, é sempre importante ratificar essa parceria e a posição que o Rotary tem desde a fundação da ONU. Então, eu peço que o Alonso coloque o vídeo aí para nós. Uma visão compartilhada. – 1944. Em todo o globo, nações assistiam com horror à devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo com batalhas em ebulição, líderes globais planejavam uma nova era e uma organização em prol da paz no pós-guerra. O Rotary International, há muito comprometido com a cooperação e a paz mundial, vinha aumentando a conscientização sobre a união das nações, publicando artigos e panfletos para incentivar a discussão. Finalmente, em junho de 1945, os olhos do mundo se voltaram a São Francisco, quando representantes de 50 países se reuniram para assinar a Carta da ONU. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Em meio à reunião, os representantes liam manchetes que proclamavam o fim da guerra na Europa.
A convite do secretário de Estado norte-americano, o Rotary International enviou 11 rotarianos para servirem como consultores da delegação dos Estados Unidos. Entre eles estavam 2 ex-presidentes do Rotary, Alan Albert e Tom Davis. Na verdade, havia rotarianos e associados honorários de todo o mundo. Alguns como representantes oficiais de suas nações e outros como consultores. Ezequiel Padilla liderou a delegação do México. O rotariano Carlos Rômulo representou as Filipinas e serviria mais tarde como presidente da 4ª sessão da Assembleia Geral da ONU. The Charter of the United Nations is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor you forever. Houve uma cerimônia triunfante quando os representantes assinaram a carta para suas nações. Joseph Salem, do Líbano, foi apenas um dos rotarianos que assinaram a carta em nome de seus países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, E.R. Stettenius, foi um dos signatários dos Estados Unidos. Mais tarde, ele descreveu o convite ao Rotary International como um reconhecimento do papel prático que os associados do Rotary desempenham e continuarão desempenhando no desenvolvimento da compreensão entre as nações. A participação do Rotary na Conferência de Fundação da ONU foi apenas o começo de uma colaboração humanitária que continua até hoje. Com uma visão compartilhada desde o início, as Nações Unidas e o Rotary servem como exemplos de cooperação global, pois lideram iniciativas para promover a paz, o desenvolvimento e a saúde no mundo. Uma visão compartilhada.